Bem, boa tarde. Muito obrigado a todos, jornalistas que aqui comparecem, cinegrafistas, fotógrafos, técnicos, nossos convidados, os que estão aqui à frente, os que estão aqui acompanhando a coletiva, os jornalistas que estão online nos acompanhando, de várias partes do Brasil, e alguns correspondentes estrangeiros também. Muito obrigado e boa tarde a todos. Nas informações de hoje, o Governo do Estado de São Paulo antecipa a vacinação dos idosos com 68 anos para sexta-feira, dia 2 de abril. A vacinação desta faixa etária de 68 anos estava prevista para começar na segunda-feira, dia 5 de abril. Foi antecipada para a próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 2 de abril, em todo o estado de São Paulo. Serão imunizadas 340 mil pessoas nessa faixa etária de 68 anos. E com isso vamos acelerando a vacinação nas faixas etárias a partir dos 60 anos e tendo a possibilidade hoje de anunciar que já nesta sexta-feira as pessoas com 68 anos estarão sendo imunizadas nos postos de vacinação em todo o estado de São Paulo. A doutora Regiane de Paula, nossa coordenadora do PEI, Programa Estadual de Imunização, dará mais detalhes sobre esta antecipação da vacinação das pessoas com 68 anos. Segunda informação, são sempre boas notícias e, diante de tanta tristeza, de tantas notícias ruins, nós temos procurado aqui trazer boas notícias, notícias verdadeiras, notícias reais, como essa da antecipação da vacinação das pessoas que podem ser imunizadas e, com isso, salvas pela vacina. Segunda boa informação de hoje, o Governo do Estado de São Paulo, com o apoio do setor privado, fez a compra de 2.000 cilindros de oxigênio. O Governo do Estado de São Paulo adquiriu 2.000 cilindros de oxigênio e começa a distribuição desses cilindros naqueles municípios que precisam dos cilindros, pois não possuem usinas de oxigênio e são unidades menores de atendimento de saúde em regiões do estado de São Paulo. Foram comprados também 1.000 concentradores de oxigênio, que são aparelhos utilizados para o apoio a pacientes menos graves, mas são fundamentais neste atendimento para salvar vidas e, igualmente, principalmente nos pequenos municípios aqui do estado de São Paulo. Patrícia Ellen, nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, dará mais detalhes sobre esta aquisição adicional de mais 2.000 cilindros de oxigênio. Terceira boa notícia de hoje. O Hospital das Clínicas, o maior centro médico da América Latina, abre 163 novos leitos para o atendimento da Covid-19, em parceria com a iniciativa privada. O Hospital das Clínicas, repito, o maior complexo hospitalar de toda a América Latina, está ampliando o número de leitos para o atendimento a casos de Covid-19. Serão abertas mais 58 vagas de UTI e 75 de enfermaria. Com isso, o Hospital das Clínicas chega a 628 leitos exclusivos para o atendimento de casos graves de Covid. A contratação das equipes que vão trabalhar nesses novos leitos foi financiada integralmente com doação privada, R$ 5.400.000 de um funding, de um financiamento a fundo perdido por empresas privadas que estão contribuindo nesta iniciativa. São elas o Banco BTG Pactual, a Eurofarma, o Grupo Cosan e o Instituto EDP, da IDP Energia. A estas empresas, cujos dirigentes estão aqui presentes, muito obrigado por terem atendido a este apelo e pelo gesto de generosidade e um gesto humanitário de ajudar quem mais precisa. Essas empresas estão financiando toda a equipe do Hospital das Clínicas para a abertura de 163 novos leitos. E o diretor-geral do Hospital das Clínicas, Tom Zé, aqui presente, dará mais detalhes a esse respeito. Ainda mais boas informações, agora em relação à vacina. A vacina de São Paulo, do Brasil, a vacina do Butantan. O Governo do Estado de São Paulo entregou nesta manhã 3.400.000 doses da vacina do Butantan para o Ministério da Saúde, para o atendimento a mais 3.400.000 brasileiros.
Pessoalmente estive no Butantan hoje pela manhã, às 8 horas, juntamente com Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, e Jean Gorenstein, secretário da Saúde, fazendo esta entrega. Com as vacinas entregues hoje, São Paulo já entregou para o Brasil 36 milhões e 200 mil doses da vacina do Butantan. E reafirmo aqui, 9 em cada 10 brasileiros que estão sendo vacinados em todo o país estão sendo vacinados com a vacina do Butantan. Um orgulho para São Paulo, um orgulho para o Butantan, um orgulho também para todos nós que vivemos aqui em São Paulo, vacinando e ajudando a vacinar outros brasileiros de outros estados, de outras regiões do país. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, dará mais detalhes sobre o programa de vacinação e a confirmação também das novas entregas de vacinas que serão feitas agora no próximo mês de abril. Aqui em São Paulo, felizmente com o Butantan, nós prometemos e cumprimos. Aqui não fazemos revisões sobre aquelas promessas de entrega de vacinas. As promessas que foram feitas estão sendo cumpridas e as vacinas chegando ao braço de quem precisa. Quinta informação, também boa notícia. O governo de São Paulo lança hoje a campanha Vacina contra a Fome. Ela passa a valer a partir do próximo dia 5 de abril em todo o estado de São Paulo. Este programa, denominado Vacina contra a Fome, incentiva as pessoas que vão se vacinar a doarem 1 quilo de alimento não perecível, preferencialmente arroz, feijão, macarrão e também o leite em pó. A destinação desses produtos, evidentemente, é para a população mais vulnerável, as pessoas que estão em situação de pobreza e extrema pobreza no estado de São Paulo. A distribuição ficará a cargo das prefeituras que aderirem a este programa. A adesão é gratuita, evidentemente, e a participação daqueles que estão sendo vacinados também é absolutamente espontânea. Doa quem pode, doa quem quer. Mas nós temos hoje, nessa doação, um gesto de grandeza, um gesto de solidariedade para quem mais precisa. E as pessoas que estão em vulnerabilidade precisam de alimentação, precisam do alimento. Ontem eu estive aqui no extremo sul da zona, desta região aqui da capital de São Paulo, ali no Marcilac, em Parelheiros, e vi com os meus olhos a situação de pessoas que vivem em situação de alta vulnerabilidade. Eu fui com a minha esposa Bia e verificamos ali pessoas morando em um espaço de 10 metros quadrados, família de 12, 14, 16 pessoas, em espaços mínimos e sem condições de aquisição de alimento para o sustento das suas famílias. Então, vamos entregar ali o alimento solidário. Muito sensibilizado com isso, nós estamos iniciando essa campanha para aqueles que forem tomar a vacina no braço, compreendam que muitas pessoas precisam também de comida no prato. E a todos que puderem aderir, ajudar, levando 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão ou 1 quilo de leite em pó, estão ajudando pessoas que precisam disto para sobreviver. Sexta boa notícia de hoje na área de educação. O governo de São Paulo retoma o programa Merenda em Casa, beneficiando agora 920 mil estudantes da rede estadual de ensino. A retomada do pagamento do programa Merenda em Casa será apresentado pelo secretário Rocieli Soares, secretário de Educação, lembrando que a Célia Parnes falará sobre o programa que eu acabo de mencionar, do projeto Vacina contra a Fome. Desculpe, Célia, eu não havia feito a menção a você. O Rocieli vai apresentar esse programa Merenda em Casa. Repito, são 920 mil pessoas beneficiadas, são alunos, estudantes, também neste campo de vulnerabilidade e que passarão a receber R$ 55 cada aluno por mês para a compra do seu alimento em casa. E o secretário Rocieli Soares dará maiores detalhes explicando como isto vai funcionar a partir do próximo dia 7 de abril. E por último, encerrando, a atualização dos números da pandemia com o Jean Gorenstein, nosso secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Vamos ao primeiro tema, que é a antecipação da vacinação dos idosos com 68 anos,
para sexta-feira, dia 2 de abril. Uma boa notícia para você que tem pais, avós, tios, tias nessa faixa etária. A vacina no braço é a vacina da vida. Uma dose já garante que esta pessoa vacinada com a vacina do Butantan, ela não vai sofrer o risco de morte ao ter já a primeira dose da vacina no seu braço. E a Regiane de Paula vai informar também e apresentar no vacinômetro a situação atual da vacinação em São Paulo. Aqui nós zelamos pela transparência. O vacinômetro foi uma iniciativa do governo de São Paulo, foi o primeiro estado do país a adotar o sistema de informação online 24 horas por dia, com atualização a cada 15 minutos do total de vacinados, na primeira e na segunda dose. Regiane. Obrigada, governador. Boa tarde a todos e todas. Então, como o governo do Estado de São Paulo decidiu antecipar, então, a faixa etária de 68 anos para o dia 2 de abril, e a entrega das grades está sendo concluída amanhã nos municípios e em todas as regiões do Estado de São Paulo, permitindo dessa forma que os municípios possam, durante os feriados, já iniciar a vacinação. Então, com isso, a gente permite que haja abertura de postos durante os feriados. Então, nós já estamos fazendo 69, 70 e 71 anos, desde o dia 26 de março, 910 mil pessoas. Estamos antecipando para o dia 2 de abril, 68 anos, com 340 mil pessoas. Iniciaremos, no dia 5 de abril, as forças de segurança pública, com 185 mil pessoas, e os profissionais da educação, a partir de 47 anos de idade, no dia 12 de abril, com 350 mil pessoas. Eu gostaria, governador, de deixar claro que o Estado de São Paulo, como o senhor mesmo disse, foi o Estado que, junto com a Prodesp, desenvolveu a plataforma VaciVida, e hoje nós já ultrapassamos 6 milhões de doses aplicadas em todo o Estado de São Paulo. De primeira dose, nós temos 4.545.772, e lembrando da importância da segunda dose, principalmente para aquelas pessoas que receberam a vacina do Butantan. Até 28 dias, o recebimento da segunda dose, que acabou de virar, governador, que agora, nesse momento, está em 1.514.170 pessoas. Eu queria também colocar a importância que nós temos, que é para os municípios registrarem. Isso traz transparência para a gestão. Quando nós somos perguntados, e a plataforma ela nos dá exatamente isso, doses aplicadas por município, distribuição de doses por município e a porcentagem da população de primeira dose. Isso traz uma transparência total, e qualquer pessoa, qualquer munícipe, qualquer cidadão pode acessar a plataforma, olhar o seu município, saber quantas doses foram entregues de D1 e qual é a sua porcentagem em relação à população geral do estado que foi vacinado. Então, isso está online, 24 horas, sendo atualizado a cada 15 minutos. Se o senhor quiser, depois, no final, a gente pode mostrar de novo o vacinômetro com os novos dados que serão colocados, governador. Muito obrigada. Muito obrigado, Regiane. Transparência, informação online para a população, acessando o vacinômetro e também a plataforma Vacine Já, para que as pessoas, especialmente as pessoas de idade, possam fazer rapidamente o seu cadastramento prévio, leva menos de 30 segundos. Com isso, você não tem espera nos postos de vacinação aqui no estado de São Paulo, além do sistema drive-thru, que está disponibilizado na capital paulista, assim como em outras cidades do estado, rápido, eficiente, seguro, para o atendimento e a imunização das pessoas com mais idade, e especificamente as pessoas com 68, 69, 70 anos e acima disso, que estão dentro do Programa Estadual de Imunização neste momento. Vamos agora com a Patrícia Ellen, no tema dos cilindros de oxigênio. Patrícia. Muito obrigada, governador. Então, nós temos aqui a boa notícia desse esforço da mobilização que começou nas últimas semanas. Nós já mostramos aqui que houve um aumento de 40% na demanda de oxigênio em todo o estado, e agora um pouco mais, dado que o nosso sistema inteiro, o secretário Jean vai dar detalhes, mas nós aumentamos a quantidade de leitos em todo o estado, governador, em mais de 50% em um mês, para atender a população. Por isso que o estado não teve colapso, mas exatamente honrando o seu compromisso de garantir que todos sejam atendidos, nós temos esse desafio de lidar com a demanda adicional de oxigênio.
Como crescemos a demanda em hospitais de pequeno porte, em UPAs, aumentou a demanda de cilindros. E com isso nós tivemos que mudar o perfil do abastecimento. Isso já foi dito em semanas anteriores. O governador pessoalmente se reuniu com toda a cadeia de suprimento de cilindros e de oxigênio. Nós fizemos um mapa com o setor privado, com a colaboração da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Desenvolvimento Regional, com a Invest São Paulo, e identificamos que existem 120 municípios em situação de emergência necessitando cilindros. Por isso, nós conseguimos, através dessa mobilização, disponibilizar em tempo recorde 3.000 equipamentos para garantir o abastecimento de oxigênio na rede de saúde imediatamente. Nós estamos hoje iniciando as primeiras remessas da compra de 2.000 cilindros de oxigênio e também de 1.000 concentradores de oxigênio que foram localizados em Atlanta. Nós fizemos um mapa, inclusive, do mundo da disponibilidade de todos os instrumentos que necessitamos. Os cilindros vêm de fornecedores locais, os concentradores não tínhamos no Brasil, conseguimos nos Estados Unidos, em Atlanta. Lembrando que os 2.000 cilindros, eles podem ser utilizados em casos moderados e graves e também podem ser utilizados nas unidades de saúde básica. Os concentradores podem ser utilizados em casos mais leves e também ficam como legado para o Programa de Saúde da Família. As demandas foram mapeadas juntamente com o COSENS, o Conselho dos Secretários Municipais, e com base nisso, hoje, o secretário Jean, o secretário Vignoli comigo, iremos a Jundiaí para receber os primeiros 216 cilindros que foram disponibilizados imediatamente. Amanhã teremos 324 cilindros a mais e nas próximas semanas teremos os seguintes para serem entregues aos municípios que estão nessa situação de emergência. Na próxima página, eu queria lembrar que esse é um esforço que não para nesse momento de demanda que nós estamos. Nós estamos também com uma campanha de arrecadação de doação e comodato de cilindros de oxigênio. Lembrando que quem tiver cilindros para uso industrial, foi permitida exatamente, através da Anvisa, a utilização nessa situação de emergência, também para fins de saúde. O e-mail para a doação é doio2@sp.gov.br. Agradeço a todos os parceiros que se mobilizaram nessa iniciativa. O Unicamp, no fim de semana, nos ajudou muito a atender uma demanda emergencial em registro. As empresas fornecedoras estão oferecendo ao preço mínimo e rapidamente, a MAT, a Philips. E há uma doação de toda a cadeia de logística, Ambev, Liquidgás, Copagás, Ultragás, que fizeram essa iniciativa possível, porque nós estamos recebendo cilindros, mas eles precisam chegar na ponta para quem precisa. E isso só está sendo possível porque todo esse sistema doou seus serviços, está trabalhando de uma forma integrada, com uma coordenação da ABQIM, que tem feito toda a diferença nesse momento. Muito obrigada. É mais uma prova que a solidariedade, que o compromisso de todos é a única forma de sairmos dessa pandemia rapidamente e iniciarmos a nossa retomada econômica. Muito obrigada, governador. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado à ABQIM e às empresas também que estão nos ajudando. Muita solidariedade. Esse é um legado diante de tanta tristeza, mas um legado positivo da solidariedade do empresariado de São Paulo, através das companhias e também das associações de classe, como é o caso da ABQIM. Antes de prosseguirmos, eu queria dizer que nós estamos no ar ao vivo pela TV Cultura, Record News, Band News e CNN. Muito obrigado a todos que dessas emissoras transmitem ao vivo esta coletiva, levando a informação atualizada à população brasileira. Vamos agora com Dimas Covas. Vamos agora com o Tom Zé, diretor-geral do Hospital das Clínicas, com a boa notícia da abertura de mais 163 leitos para o atendimento de pacientes com Covid no maior complexo hospitalar da América Latina, que é o Hospital das Clínicas. Tom Zé. Bom dia a todos. Inicialmente, quero agradecer o nosso governador pelo sempre apoio ao HC e à Secretaria da Saúde, o Dr. Jean, que desde o início, desde março de 2020, que nós começamos com a implantação de leitos dentro do HC e continuamos. E também agradecer o apoio, doação / investimento do grupo BTG Pactual, Eurofarma, EDP Brasil e o grupo COSAN, porque sem isso nós não estaríamos, neste momento, já com pacientes deitados nesses novos leitos. São 58 leitos de UTI que estão nesta base, 75 leitos de enfermaria, que totalizam hoje, dentro do HC,
628 leitos de Covid, puramente Covid. Eu gostaria de dizer, em nome dos nossos 24 mil funcionários que continuam trabalhando com brilho nos olhos desde o início, que eles pediram que fizessem um pedido a toda a sociedade: distanciamento social, máscara, álcool gel e fiquem em casa, porque apenas dessa maneira nós vamos conseguir evitar o contágio e vencer esse inimigo Covid. Mais uma vez, obrigado, governador. Tom Zé, muito obrigado. Obrigado ao apoio que você, como diretor-geral do Hospital das Clínicas, tem oferecido a este programa desde março do ano passado, de atendimento às vítimas da Covid, aos profissionais de saúde, aos que são prestadores de serviço no Hospital das Clínicas, um exemplo de atendimento e de superação para salvarem vidas. E, mais uma vez, muito obrigado ao BTG Pactual, Eurofarma, Grupo Cosan, Instituto EDP, que nos ajudaram mais uma vez, não é a primeira nem a segunda vez, numa iniciativa solidária e humanitária como essa, que nos permitiu abrir mais 163 leitos para o atendimento Covid no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Vamos agora à boa notícia da vacina: mais vacinas de São Paulo, mais vacinas do Butantan, mais vacinas para o Brasil, com o Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Boa tarde, governador. Entregamos hoje os 3,4 milhões, totalizando aí 36 milhões e 200 mil doses. E, em acréscimo a essas 36 milhões e 200 mil doses já entregues, temos agora para entregar na primeira quinzena de abril, e já produzidas no Butantan, mais 4 milhões e meio, o que vai totalizar 40 milhões e 700 mil doses, ou seja, mais de 88% do contrato de 46 milhões, que será integralizado até o final do mês. A outra boa notícia é que no dia de ontem, foi autorizada a nova exportação de 6 mil litros de matéria-prima da China, que devem chegar aqui brevemente, antes do dia 10 desse mês, o que permitirá complementar os 46 e já iniciar a produção dos 54 milhões de doses. São essas informações, governador. Obrigado. Obrigado, Dimas Covas. Quero também aproveitar para fazer um agradecimento aqui aos nossos parceiros da Sinovac, com sede em Pequim, na China, e ao governo chinês também. A confiança, a solidariedade e o apoio que a Embaixada da China em Brasília tem nos oferecido, o consulado em São Paulo e as autoridades chinesas que de lá têm permitido que os insumos sejam encaminhados pontualmente para o Instituto Butantan. Vamos agora ao tema da campanha Vacina contra a Fome, com Célia Parnes, secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Célia. Obrigada, governador. Eu trago aqui, então, do que se trata essa nova campanha do governo do Estado de São Paulo. Pode passar, por favor. É uma grande campanha de sensibilização, de voluntariado, a fim de mobilizar a população a doar 1 quilo de alimento não perecível ao se dirigirem aos postos de saúde, se possível, dentro da capacidade de cada um. Cada cidadão ou cidadã pode levar 1 quilo de arroz, feijão, macarrão ou leite em pó nos postos de vacinação indicados pelos municípios. Eu quero agradecer aqui a cada um dos quase 400 prefeitos e municípios que aderiram já a essa primeira leva de mobilização, cidades em todas as regiões administrativas e que já estarão prontas a receber os alimentos a partir do dia 5/4. Os municípios que já fazem parte dessa mobilização constam deste site, vacinacontrafome.sp.gov.br. Somos um povo solidário e humano e muito dolorido de vermos aqui nosso próximo em situação tão dramática, e dentro da condição de cada um é absolutamente voluntário, mas criamos aqui um grande movimento coletivo, comunitário, de cidadania e de apoio uns aos outros.
essa força do coletivo, da união, tem o poder de mudar o rumo da fome neste momento. Agradeço aqui a nossa primeira-dama, Bia Dória, presidente do Fundo Social do Estado de São Paulo, a cada diretoria regional de assistência social do Estado, a Secretaria de Comunicação, aqui e sua equipe, na pessoa do secretário Kleber Mata, e o apoio da Secretaria de Saúde Estadual, secretário Jean Gorenstein, do secretário Marco Vignoli, de Desenvolvimento Regional, nossa Defesa Civil, Coronel Niacas, e agradecer a cada prefeitura, prefeitos, secretarias municipais de saúde, assistência social e fundos sociais. Vamos exibir agora o vídeo da nossa campanha, por favor. Este vídeo que vocês vão ver agora começará a ser veiculado hoje à noite nas emissoras de televisão em todo o estado. Estamos no pior momento da pandemia. Mas para auxiliar uma parcela da população menos favorecida, estamos lançando uma campanha: Vacina contra a Fome. Quando chegar a sua vez de se vacinar, você poderá doar qualquer alimento da cesta básica, arroz, feijão, macarrão, no próprio posto de vacinação. Mas não é obrigatório, é opcional. Ajudar ao próximo também é uma forma de salvar vidas. Bem, obrigado, Célia Parnes, obrigado, Bia Dória, Fundo Social, a Secretaria de Desenvolvimento Social, prefeitas e prefeitos que já aderiram, quase 400. É um sistema por adesão e as prefeituras que fizerem adesão poderão receber esta doação. Você que vai se vacinar a partir do dia 5 de abril, se possível, e se você puder e quiser, leve 1 quilo de alimento não perecível, preferencialmente arroz, feijão, macarrão ou leite em pó. Sua solidariedade salva vidas. É vacina no braço e comida no prato. Vamos agora com Rocieli Soares, secretária de Educação, para um novo e positivo anúncio do programa de merenda em casa. Rocieli. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. O programa Merenda em Casa foi um programa de muito sucesso que começou atendendo 720 mil jovens, crianças, famílias que passaram por muitas dificuldades. Nós retomamos as aulas, durante este ano começamos a servir a merenda presencialmente nas nossas escolas e agora, em paralelo, o que é uma novidade importante, eu vou explicar, estamos relançando o Merenda em Casa para este momento especificamente, esperando em breve termos cada vez mais alunos nas nossas escolas, porque isso é uma prioridade, vou falar também sobre isso. Pode passar? Em relação ao programa, nós refizemos as chamadas públicas, todos os processos, então nós vamos continuar com o atendimento presencial. Aliás, nós continuamos autorizando, inclusive, a volta às aulas, as escolas, tanto públicas quanto particulares, podem e devem atender aqueles alunos que mais precisam nesse momento. Isso é fundamental. O Estado não proibiu e não irá proibir, inclusive tornou essencial a educação, justamente para este momento de apoio àqueles que mais precisam. Obviamente, sempre que puder, fique em casa, mas para aqueles que precisam, a escola estará sempre à disposição. E a gente vai atender presencialmente ainda o atendimento da merenda escolar, como a gente tem feito nessas semanas. Especialmente para os alunos, obviamente, vulneráveis, mas aberto para todos aqueles alunos que precisarem ou desejarem. E para reforçar, para ir além do atendimento presencial, que continuará sendo feito, nós temos a volta do Merenda em Casa, que é um auxílio de R$ 55,00 por mês. A empresa que participou do chamamento e ganhou foi a PicPay, que foi a mesma que fez no ano passado. Pode passar? Uma diferença importante, né? Nós começamos no ano passado, governador, com 720 mil estudantes. E fomos crescendo, porque a pobreza, infelizmente, cresceu no Brasil, inclusive por falta de ajuda neste momento do governo federal, acaba auxiliando ainda mais a nossa ajuda. Então, nós vamos atender 920 mil crianças, famílias que precisam, neste momento, com R$ 55,00 por mês. Se tivermos outras crianças que, porventura, não estejam no cadastro, a Secretaria também atenderá. Então, se porventura tivermos alguma criança que não esteja contemplada neste momento e for necessário, nós vamos fazer. É um investimento de R$ 56 milhões ao mês
Nós já faremos agora no mês de abril e, ao final do mês de abril, avaliaremos como estaremos, obviamente, no mês de maio e, eventualmente, continuaremos fazendo se for necessário. Governador, pagamos este valor no dia 7 de abril, na próxima quarta-feira. Por isso é muito importante essa velocidade para que as pessoas tenham esse auxílio nesse momento que precisa. Parabéns, governador, é um grande orgulho fazer parte. A escola, como eu disse, é um ponto central, fundamental da nossa sociedade, e ser essencial significa isso, trabalhar para aqueles que mais precisam, valorizar os professores também no processo de vacinação, porque a escola é insubstituível e os nossos profissionais da educação também o são. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado, Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Lembrando que a partir do próximo dia 12 de abril, iniciamos a vacinação dos profissionais de educação, professores e profissionais da rede de ensino, a rede estadual, a rede municipal e a rede privada aqui no Estado de São Paulo, a partir do dia 12 de abril. Profissionais com mais de 47 anos. E se você precisar de mais informações, entre no site do Vacine Já, para ter acesso a informações complementares. Vamos agora, depois de 6 boas notícias, vamos agora aos dados, atualização da pandemia em São Paulo e no Brasil, com Jean Gorenstein, secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Jean. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Estamos na 13ª semana epidemiológica do ano de 2021, na terceira semana do faseamento mais restrito do Plano de São Paulo, que é o plano e a fase emergencial. As taxas de ocupação nas unidades de terapia intensiva hoje em todo o estado já compõem 92,2%, a Grande São Paulo 91,8%, e temos 12.975 pacientes internados nas nossas unidades de terapia intensiva. Para se ter uma ideia, nós tínhamos agora na segunda-feira 12.945. Portanto, a ascensão, apesar de estar ocorrendo, ela vem no numerário muito menor do que aquilo que nós vínhamos acompanhando nas últimas semanas, com centenas de novas admissões nas unidades, o que fez com que o Estado tivesse toda a preocupação na ampliação de leitos, como foi feito. Desde o dia 28 de fevereiro até a data de ontem, 30 de março, foram abertos 4.695 leitos de unidade de terapia intensiva. Foram mais de 50% daquilo que nós já tínhamos no passado, totalizando 14.079 leitos em UTI. E continuamos nessas aberturas para acolher novos pacientes. É óbvio que nós vamos continuar fazendo o controle da pandemia, mas nós temos que garantir essa assistência, como o que foi anunciado hoje com a abertura de novos leitos, seja de enfermaria ou unidade de terapia intensiva na rede do Hospital das Clínicas. Temos uma taxa de isolamento na segunda-feira, dia 29, de 44%, e na terça também a mesma cifra. Lembrando que essa taxa de isolamento ela já se mostrou incrementada em 5 a 7 pontos, mostrando isso em relação ao faseamento laranja, mostrando que todas as medidas que têm sido tomadas de restrições de horários e serviços fazem com que haja um impacto significativo na nossa atenção, na condição da saúde e de acolher os nossos pacientes. Temos hoje 2.469.849 casos e, infelizmente, temos como óbito 74.652 pessoas que perderam as suas vidas. Próximo, por favor. Temos ainda a semana, lembrando que estamos na 13ª, o comparativo da semana anterior, a 12ª com a 11ª, nós ainda tivemos um incremento do número de casos em 9,2% e de internações em 10%. Mas é importante lembrar que, se nós formos analisar a evolução e o comparativo da evolução da 10ª para a 11ª, nós tivemos um aumento de 18% nesse mesmo período, ou seja, nós estamos
mesmo com o incremento do número de casos, tendo uma desaceleração, uma velocidade menos comprometedora do nosso sistema de saúde. Os óbitos ainda representam aquelas fases anteriores a fases mais restritas e mostrando ainda um incremento de 25,6% de elevação. Próximo, por favor. Comparativamente, o que nós temos hoje em número de pacientes nas unidades de terapia intensiva, como disse, foram 12.975, se nós compararmos ao pico da pandemia, lá atrás, na 29ª semana de julho, nós tivemos um aumento de 107,6%. Eram 6.250, portanto, mais do que dobramos este número de casos. Próximo. Importante nós lembrarmos que estamos vacinando, estamos produzindo mais vacinas em São Paulo para todos os brasileiros do nosso país e estamos nos mobilizando, seja com relação ao suporte de oxigênio, de cilindros de oxigênio, de logística de oxigênio, assim como também tendo uma atenção especial aos medicamentos que são utilizados para a intubação, os quais chamamos de kit intubação. Mas precisamos muito que o Ministério da Saúde forneça também mais medicamentos para todo o país. São Paulo recebeu um quantitativo muito baixo esse final de semana, que já foi encerrado a sua utilização nos nossos estoques em 48 horas. Ou seja, temos ainda um quantitativo muito baixo fornecido. É importante o entendimento que o Ministério deve ter para agilizar as compras internacionais, para que dessa maneira nós possamos aí sim ter um quantitativo muito maior, não só para os municípios e estado de São Paulo, mas para todo o país. Isso é fundamental, o país não pode esperar. E estamos todos, seja governo, seja iniciativa privada, seja a população, juntos contra a pandemia. E é exatamente essa união que está permitindo que os dados, mesmo de forma discreta, já estejam mostrando consolo, já estejam mostrando algum sinal de alívio. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, Jean Gorenstein. Vamos agora às perguntas, pela ordem que nós temos aqui. Começamos com a CNN Brasil, depois a agência Bloomberg, na sequência a Rádio TV Bandeirantes e a TV Band News, o portal UOL, o portal IG, a Rádio CBN, o SBT e finalizando a TV Globo, o Globo News. Começamos com você, Bruna Macedo. Bruna, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Me chegou uma informação um pouco truncada, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar. Surgiu uma nova variante do novo coronavírus na cidade de Sorocaba. É uma variante nunca antes vista, é uma variante que ainda não circulava na cidade. O centro de contingência já foi notificado de algo relacionado a isso? Obrigada. Obrigado, Bruna. Vou pedir ao coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, doutor Paulo Menezes, para que possa responder e, se necessário, com a intervenção do doutor Dimas Covas. Paulo Menezes. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. A informação que nós temos é da identificação de um caso da variante sul-africana. Não é uma variante nova, mas ela é nova no Brasil. Nós não temos ainda mais detalhes sobre esse caso, mas essa é a informação que eu recebi até o momento. Obrigado, Paulo. Dimas? De fato, governador, ontem nós terminamos a análise do material genético da rede de laboratórios com o Butantan e universitários que estão fazendo esse trabalho. E em Sorocaba foi identificada uma variante e que foi submetido, inclusive, o trabalho já descrevendo essa variante. É uma variante assemelhada à variante da África do Sul, embora não haja histórico de viagem ou de contato com viajantes da África do Sul. Então, portanto, também existe a possibilidade de que seja já uma evolução
da nossa P1 em direção a essa nova mutação da África do Sul. Obrigado, Bruna Macedo. Obrigado, Dimas Covas. Vamos agora a uma pergunta remota, online, da agência Bloomberg, com o seu correspondente no Brasil, André Romani. André, você já está aqui em tela. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde, secretários. Enfim, antes, só um esclarecimento sobre a questão dos oxigênios. Queria que se vocês pudessem colocar um pouco em contexto o que são exatamente esses 2.000 cilindros. Enfim, era o número que o governo esperava, era o que necessitava. E até queria um esclarecimento também sobre a questão da secretária Patrícia Ellen, que comentou sobre cidades em situação emergencial. O que é exatamente situação emergencial? É quando acaba totalmente o lote de cilindros? Enfim, queria um esclarecimento nesses dois pontos. E além disso, queria saber sobre o ritmo da testagem. Enfim, como que está o ritmo da testagem no Estado e o que a gente pode tirar disso. E se vocês tiverem, inclusive, os dados da porcentagem de quantos estão vindo positivo via PCR, seria ótimo também. Enfim, se é um patamar recorde, algum tipo de comparação com o que a gente viu antes. Obrigado. André, não querendo ser indelicado com você, mas nós estabelecemos aqui um entendimento com os jornalistas para uma pergunta por jornalista, e aqui eu vou ser um pouco rigoroso com isso. Então, peço a você que selecione das suas perguntas, entendendo que a primeira e a segunda estão conectadas, portanto, é uma pergunta, e a segunda. Qual delas você prefere para que a resposta seja dada a você? No caso, as duas primeiras seriam só esclarecimento de algo que eu não entendi na primeira, então eu não contabilizaria como pergunta, mas a pergunta que eu coloquei é a segunda. Enfim, se puderem esclarecer a primeira, seria ótimo, mas se não, é a segunda. Obrigado. Tá bom, então vamos ficar com a primeira e com a segunda, apesar da sua saída olímpica, e vou pedir a Patrícia Ellen para responder. Por favor, Patrícia. Obrigada, governador. Nós fizemos um levantamento com os municípios para entender qual que é a demanda de oxigênio e estamos trabalhando com as empresas fornecedoras também de oxigênio. O desafio é nos cilindros, André, porque como cresceu a demanda nas UPAs e nos hospitais de pequeno porte, que utilizam o cilindro para atendimento em enfermaria, hoje 2/3 da demanda de cilindros é em enfermaria. E como é que funciona na prática? Você utiliza um cilindro e quando ele acaba, você coloca outro no lugar e entrega esse vazio para a empresa reabastecer. Como a gente faz, por exemplo, com um botijão de gás em casa, explicando de uma forma bem simples, né? Só que agora aumentou muito a demanda e o giro aumentou, então fica faltando o cilindro, porque nesse transporte do cilindro para abastecer, que está sendo abastecido com mais frequência, a demanda é proporcional àquele número que eu falei. Então, nós fizemos um mapa com os municípios e um primeiro mapeamento mais emergencial. Nós temos uma demanda de cerca de 2.400 cilindros para atender a emergência. Essa é a demanda. Então, os primeiros 2.000 que nós estamos adquirindo atendem essa demanda junto com os concentradores. Porque os concentradores de oxigênio, eles podem ser utilizados no primeiro atendimento, para atendimento de oxigênio por via aérea. Então, usando o concentrador combinado com cilindros, nós vamos atender toda a demanda emergencial deste momento. Mas já sabendo, né, que nós estamos ainda no período de pico da pandemia, a doação de cilindros adicionais é fundamental para que nós tenhamos a garantia do fornecimento. As empresas que produzem oxigênio, até queria agradecer a Messer e a Air Liquide que nos atenderam nessas emergências, elas mesmas relatam, elas precisam do cilindro porque elas têm o oxigênio ali, só precisam garantir o fornecimento. E para finalizar, muita gente pergunta de usinas. Nós estamos investindo em usinas de oxigênio no Estado e também no município, na capital. A Prefeitura tem feito um ótimo trabalho nisso. Mas as usinas, elas precisam estar em pontos de concentração de demanda. O governador tem que lidar com o desafio de atender 645 municípios, muitos deles pequenos, e é impossível nós criarmos usinas em todos os municípios em tempo recorde para atender a demanda que está acontecendo hoje. Então, nessas próximas 2 a 4 semanas, essa ação emergencial vai suprir essa demanda que foi levantada com os próprios municípios. Obrigado, Patrícia Ellen. André Romani, da agência Bloomberg, muito obrigado. Espero que você possa continuar aqui acompanhando a coletiva. Vamos agora com a Mayra de Jaimo, da Rádio TV Bandeirantes e TV e Rádio Band News. Mayra, boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Bom, eu queria voltar na questão dessa nova variante que foi identificada no interior de São Paulo. Queria saber o que fazer a partir de agora com essa identificação. Se vai ser feita uma testagem maior ali no local, uma contenção de alguma maneira, enfim, o que o governo de São Paulo pretende fazer, de repente até aumentar a vacinação naquela área, para tentar conter essa variante. E qual que é a preocupação que isso gera? Obrigada. Obrigado, Mayra. Dimas? Bem, primeiro nós precisamos determinar qual que é a real incidência. Quer dizer, um caso, nesse momento, no universo de predomínio já da P1. Né? Então, se for apenas um caso, as medidas são as medidas que estão em andamento. Fora isso, o acompanhamento genômico de outros locais, né, o sequenciamento, para a observação do surgimento dessas variantes. Isso é, nesse momento, esperado, e o que nós temos que fazer é fazer esse sequenciamento rotineiro de um percentual das amostras que são testadas, exatamente para fazer a monitoragem, né, do aparecimento das variantes. Obrigado, Dimas Covas. Mayra, obrigado. Vamos agora para o Portal UOL com Lucas Teixeira. Lucas, boa tarde. Ela vai ajustar o seu microfone. Obrigado. Tá ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Gente falando em variante, cilindro e tal, já que só pode uma pergunta, eu queria entender. Olhando agora para o espectro, 3 semanas, quase 4, das fases emergenciais, os números começando a dar uma leve reflexão. Para onde o governo de São Paulo está arrumando? Qual que é a principal preocupação? Não como se adiantando, mas a principal preocupação são os kits de intubação, os cilindros, como vocês têm olhado. O que pode dar problema no futuro? Obrigado. Lucas, vou dividir a resposta. Eu mesmo inicio, depois com o Jean Gorenstein, secretário da Saúde. A principal preocupação agora é a proteção às pessoas com o distanciamento social, o uso de máscara e o fique em casa. Agora é hora das pessoas permanecerem em suas casas, não saírem das suas casas. E vacina, vacina e vacina. Volto a pedir aqui que o Ministério da Saúde redobre os esforços para termos vacinas para os brasileiros. No presente momento, é praticamente o Butantan, o único fornecedor de vacinas para o Brasil, e nós precisamos de mais vacinas. Então, distanciamento social, máscara para proteção e vacinação em massa para garantir a vida e a proteção das pessoas. Em relação aos kits de intubação, equipamentos, usinas de oxigênio e cilindros e outras medidas, vou passar ao nosso Jean Gorenstein para que ele possa responder. Nossa preocupação é com a vida, e é isso que nós temos que lutar diariamente, e é assim que temos feito, sempre nos antecipando a riscos. Todas essas medidas que estão sendo avaliadas hoje, em termos de aquisição de cilindros, a logística da distribuição de cilindros para os municípios, para que nós possamos dar assistência à vida, já foram pensadas há mais de 3 semanas. E é isso que está fazendo com que ela possa estar em ação hoje, amparando a assistência à saúde, assistência à vida em cada um dos municípios, assim como a preocupação relacionada aos medicamentos que são usados para intubação. À medida em que eu tenho mais pessoas com desconforto respiratório e que precisem ser auxiliadas por aparelhos, que são os ventiladores, eu também tenho que ter medicações que, de forma muito correta, possam ser administradas para garantir tanto a sedação, para que essas pessoas durmam, e o relaxamento da sua musculatura. São esses kits que são compostos. Como nós estamos tendo compras e estamos fazendo antecipação de atas e compras emergenciais, ainda no numerário que reflete a condição para alguns dias, nós ampliamos o nosso cardápio de possibilidades junto com a Associação de Medicina Interna Brasileira, de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, e também a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, no sentido de se utilizar de alguns protocolos que podem usar medicações que estão disponíveis, que não estão escassas e que deixaram de ser usadas por algum motivo, sem colocar nenhum dos nossos pacientes em risco. Essa é
a responsabilidade, a preocupação do governo do Estado de São Paulo sobre a liderança do governador João Dória para a garantia de vidas. Já, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Vamos agora ao Eduardo Morgado, do portal IG. Eduardo, ajustado o microfone, agora sim. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador, os secretários. São Paulo bate recorde de óbitos nos últimos dias, né? 74.652, como noticiado hoje. Se São Paulo fosse um país, apenas 10 países no mundo inteiro teriam um número de óbitos maior que São Paulo. O diretor da Associação de Empresas do Setor Funerário havia declarado que pediria inclusão dos profissionais que produzem urnas funerárias nas atividades essenciais. E até a cidade de São Paulo contratou vans escolares para transporte de corpos. Eu queria entender como o Estado está lidando com essa parte logística no recorde de óbitos. Vocês citaram aqui até que existem municípios que estão em situação emergencial de oxigênios. Queria entender como que o Estado está lidando nessa parte. Obrigado, Eduardo. Vou começar a responder e a Patrícia Ellen vai complementar. De fato, se São Paulo fosse um país, nós já teríamos vacinado 60% de toda a população do estado de São Paulo. Porque hoje, esses mais de 32 milhões de doses da vacina do Butantan, nós compartilhamos com o Brasil, com o nosso país. Não fomos egoístas e compartilhamos. E hoje é a vacina que vai no braço dos brasileiros, é a vacina desenvolvida aqui pelo Butantan em São Paulo. Mas nós somos parte do Brasil e nos orgulhamos disso e vamos continuar a ajudar os brasileiros de todo o país com a vacina e com tudo aquilo que for possível São Paulo colaborar e sermos solidários como somos. Agora, Patrícia Ellen. Obrigada, governador. Nós temos uma força-tarefa de atendimento para as questões funerárias desde o início da pandemia. Há uma iniciativa onde participa uma série de secretarias de Estado, junto com o setor privado. Nas últimas semanas, nós fizemos pelo menos 5 reuniões de trabalho com eles, mas há um núcleo, inclusive, dentro da Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Investe São Paulo, para garantir todo o funcionamento da cadeia de suprimentos e toda a organização. Temos um desafio adicional, você mencionou a demanda de São Paulo, mas São Paulo é o principal provedor de todos esses serviços para o Brasil. Desde dos insumos, nós temos cerca dos insumos que são utilizados, entre 70% e 80% saem de São Paulo. Então, nós estamos trabalhando desde os fornecimentos de MDF, os cuidados com os agentes funerários, com os profissionais que atuam em cemitérios. A Prefeitura de São Paulo fez a vacinação aqui, nós estamos trabalhando com todo esse desenho do processo, cuidado com os profissionais e todo o suprimento. Então, há garantia de suprimento, mas isso está sendo feito sempre com o atendimento das novas demandas que cresceram muito nesses últimos 2 meses em todo o país, infelizmente, colocando uma pressão enorme na cadeia de suprimentos de São Paulo. Então, a resposta curta está tudo sendo organizado com eles, o fornecimento, o suprimento, os serviços estão sendo garantidos. E eu queria, inclusive, aproveitar o momento, governador, para parabenizar esses profissionais que, nesse momento tão difícil, estão, inclusive, expostos a risco, sim, trabalhando muito duro e garantindo atendimento para as famílias no momento de tanta dor no estado de São Paulo e em todo o país. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Eduardo. Lembrando que hoje nós temos a reunião semanal do PEI, Programa Estadual de Imunização, que eu conduzo aqui com todos os agentes da saúde pública, do setor de imunização, o Instituto Butantan, todos aqueles que participam do programa de imunização, seja no fornecimento da vacina, seja na logística da vacina, incluindo representantes do CONAS, que é o Conselho Municipal de prefeituras e secretarias de saúde do Estado de São Paulo. Estaremos reunidos hoje e eu tenho a convicção de que esse será um dos temas abordados na reunião de hoje à tarde. Vamos agora a Natasha Mazaro, da Rádio CBN. Natasha, bem-vinda. Boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Em relação, aproveitando a presença do secretário Rosselli, em relação à volta às aulas presenciais, secretário, o recesso de outubro que foi antecipado se encerraria esta semana e a volta às aulas presenciais ocorreria no dia 5 de abril.
Temos aí alguma definição? Havia até a possibilidade de adiantar 2 semanas das férias de julho para a semana que vem. Temos alguma definição em relação às escolas estaduais e particulares? E, se me permite, governador, uma dúvida bem pontual em relação à compra dos cilindros. Essa compra já é atendendo ao ofício enviado pelo Conselho dos Secretários Municipais de Saúde? E outra dúvida em relação... Parte desses cilindros já começa a ser distribuída hoje, a partir de hoje, né, secretário? Natasha, embora você tenha feito 2 perguntas, eu entendo que essa segunda mereça um esclarecimento, dado o fato de que esse foi um dos temas principais que nós colocamos aqui. Vou pedir a Patrícia Ellen para responder a você e, na sequência, o Rosselli. Patrícia. Sim, e com isso, inclusive, queria agradecer ao Dr. Dimas, porque o Instituto Butantan nos ajudou muito nesse processo emergencial. Nós estamos atendendo exatamente a demanda do COSEMS. O mapa que nós fizemos dos 120 municípios em situação de emergência foi feito numa colaboração aqui da Secretaria da Saúde, com a Secretaria de Desenvolvimento Regional, com o COSEMS. Então, o secretário-geral do REP, que representa o COSEMS, fez um mapa município a município, com o levantamento da demanda diretamente por eles. Inclusive, a primeira entrega que nós teremos hoje, de 216 cilindros, nós estamos agora pegando esse mesmo mapa que foi recebido do COSEMS, com classificação por situação mais de emergência, para priorizar as entregas que serão realizadas a partir das 4 da tarde de hoje. Obrigado, Patrícia. Aproveitando, Eduardo, para fazer uma pequena correção, eu falei em CONAS, COSEMS, exatamente, que é o Conselho Municipal dos Secretários de Saúde, que se reúne conosco regularmente, toda semana, todas as quartas-feiras, dentro do programa PEI, Programa Estadual de Imunização. Não é o CONAS. O CONAS é o Conselho Nacional. Quem se reúne é exatamente o COSEMS e é exatamente o Geraldo Repli, que representa o COSEMS, ex-secretário executivo de saúde aqui de São Paulo, atual secretário de saúde do município de São Bernardo do Campo e um dos 21 integrantes do Centro de Contingência do Covid-19. Rosselli. Obrigado, governador. Obrigado, Natasha, pela pergunta. Bom, vamos lá, né? Para deixar muito claro, as aulas estão autorizadas pelo governo do estado, né? Não há nenhuma alteração em relação a isso. O decreto que, quando criou a fase emergencial, disse que o limite de percentual para as escolas privadas, portanto, é de até 35%, igual à fase vermelha e à fase laranja, as fases vermelhas e laranja. Isso é importante, né? Alguma restrição pode ter sido feita por algum dos municípios, depende, obviamente, do município. Temos municípios que autorizaram, tem municípios que não autorizaram. A rede estadual, neste momento, nós não estamos anunciando antecipação de férias, porque na semana que vem nós vamos continuar, como trabalhamos com essa, por conta dos feriados, com atividades online e atividades presenciais com alunos que mais precisam. E vamos fazer isso na próxima semana. E, eventualmente, tomaremos alguma decisão em relação às férias na próxima semana. Vamos acompanhar primeiro os números com a área da saúde para algum anúncio na próxima semana. Então, nosso anúncio vai até o próximo sexta-feira. Nós vamos continuar exatamente como estamos hoje na rede estadual e, obviamente, a rede privada está autorizada com todos os cuidados e que desde que priorize, obviamente, aqueles que mais precisam e observem, obviamente, as regras municipais eventualmente e priorizem aqueles que precisam, ficando em casa, todos aqueles que puderem. Obrigado, Rosselli. Natasha, obrigado. Vamos agora à penúltima intervenção nas perguntas, que é do SBT, a jornalista Flávia Travassos. Flávia, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Minha pergunta vai para o centro de contingência. A gente ontem completou 15 dias de fase emergencial e a gente pode ver pelos números que houve uma desaceleração, sim, no número de internações. Mas pelos dados hoje apresentados pelo Dr. Jean, a gente vê que ainda está crescendo. Eu queria saber do centro de contingência se vocês imaginavam, pela avaliação de vocês, que esses números já deveriam ter estacionado, pelo menos. Não caído, mas pelo menos estacionado. E quando que a gente vai ter o reflexo no número de óbitos? Ontem a gente bateu mais um recorde aí, 1.209 mortes no estado de São Paulo. Seriam essas perguntas. Obrigada, governador. Obrigado, Flávio. Responde Paulo Menezes, nosso coordenador do Centro de Contingência do Covid-19. Paulo. Obrigado, governador. Boa tarde, Flávia. Nós estamos ainda vendo no número de internações, especialmente de UTI, um aumento cada vez menor. Então, a gente já pode ver uma redução da velocidade de crescimento das internações, isso está bastante evidente.
Há outros indicadores também que mostram que, após 15 dias do início da fase vermelha, inclusive, a gente já começa a observar esse processo. No entanto, o dado que a gente tem da internação é de pacientes, tem o de pacientes novos por dia e tem o de total de pacientes internados. De ontem para hoje, por exemplo, tivemos um ligeiro aumento no número de pacientes internados, porque os pacientes ficam dias e dias, em média, 10 dias internados. Então, há um acúmulo. Mas a gente já tem sinais, inclusive pela proporção de positividade de testes PCR, que começou a se reduzir na última semana, de que nós estamos começando, felizmente, a ter uma melhora progressiva da situação. Em relação aos óbitos, né, infelizmente, nós só vamos observar uma mudança mais para frente, daqui a algumas semanas. Se hoje a gente tem quase 13 mil pacientes em UTI, né, nós sabemos que, infelizmente, uma parte, em torno de 1/3 deles, infelizmente, não deve sair com vida dessas UTIs. Portanto, nas próximas semanas, devemos ainda ter esse cenário muito triste de um grande número de óbitos. Obrigado, Paulo Menezes. Vou pedir, Flávia, que o João Gabardo também possa complementar, ele que é o coordenador executivo do Centro de Contingência do Covid-19. Gabardo. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Vamos fazer uma retrospectiva em relação às datas. Nós começamos a nossa fase vermelha no dia 6 de março e começamos a fase chamada emergencial no dia 15 de março. No dia 19 de março, nós já começamos a observar uma desaceleração do número de pessoas que são internadas em unidade de tratamento intensivo. Nós estávamos com uma taxa de crescimento diária de 3,2%, 3,3%. Significava que a cada dia aumentava o número de pessoas nas UTIs nessa ordem de mais de 3%. A partir do dia 19 de março, houve uma redução gradativa dessa velocidade e hoje nós estamos com uma velocidade de 0,7%. Caiu de 3,3 para 2,1, 1,2, agora 0,7. A nossa expectativa, Flávia, é que a partir do dia 6 do mês que vem, 6 de abril, quando nós completarmos 30 dias da fase vermelha, esse número passará a ser negativo. Ou seja, o número de pessoas que terão alta das unidades de tratamento intensivo será maior do que o número de novos ingressos. Essa é a nossa expectativa, que em torno de uma semana nós vamos passar a ter um saldo negativo. Isso vai significar uma redução do número de pessoas nas unidades de tratamento intensivo e, por óbvio, um aumento na taxa de disponibilidade desses leitos. A segunda parte, que diz respeito aos óbitos, deve ocorrer uma semana, 10 dias depois dessa redução que nós estamos prevendo para o dia 6. Então, é possível que até a metade do mês de abril nós ainda tenhamos que conviver com um número elevado de óbitos e, a partir da metade do mês de abril, tudo leva a crer que haverá uma redução. Agora, a coisa mais difícil que tem nessa pandemia é fazer previsões como essa que a gente está fazendo aqui. Isso é baseado nos números, baseado na evolução da pandemia neste momento, né? Esperamos que a gente não tenha aí alguma outra novidade, né, tipo essa variante da África do Sul, que possa atrapalhar um pouco a evolução da pandemia. Obrigado, João Gabardo. Flávia, muito obrigado. Vamos agora à última intervenção. É da TV Globo News, com a jornalista Daniela Geminiani. Daniela, boa tarde, bem-vinda. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Eu insisto na questão dessa nova variante de Sorocaba. Eu queria mais informações sobre a família dessa paciente, porque há também informações de que 4 pessoas da família estariam assintomáticas e com essa mesma variante. Então, eu queria mais informações sobre o que está acontecendo com a família dela também. Eles estão isolados? Enfim, se dá para a gente dizer que pode ser uma variante ainda mais grave, já que ela pode ser uma evolução da P1, muito parecida com a da África do Sul, enfim, é isso. Obrigada. Obrigado, Daniela. Dimas? Bem,
Daniela, o caso está sendo comunicado à vigilância epidemiológica do município, é ele que tem que fazer esse acompanhamento. Em princípio, os dados são de que é um caso autóctone, ou seja, não teve relação com viagem ou com contato com pessoas da África do Sul, e é uma variante que já tem algumas assinaturas um pouco diferentes da variante original, que indica uma provável origem local mesmo, a partir da variante P1. Né? Então, esses dados complementares devem ser aí agora procurados pela vigilância epidemiológica do município e informados oportunamente. Obrigado, Dimas Covas. Obrigado, Daniela. Nós estamos encerrando a nossa coletiva de hoje. Queria desejar a todos que estão nos acompanhando presencialmente e virtualmente que tenham uma Páscoa em paz, em harmonia, em família, com saúde, com proteção. O mesmo para a comunidade judaica, na Páscoa judaica, da mesma forma, que estejam em paz e com saúde, e todos nós possamos fazer as nossas orações. Na próxima semana retornaremos aqui nas nossas coletivas. Muito obrigado, se protejam e, se possível, fiquem em casa. Obrigado.